Meu bebê completou 6 meses. Posso iniciar a introdução alimentar? Será? Será que é só completar a idade de 6 meses que o bebê pode iniciar a introdução alimentar? A resposta é que não, né? Além dos 6 meses, da idade de 6 meses, o bebê, ele precisa ter os sinais de prontidão. E esses sinais de prontidão, eles precisam estarem claros, né? Precisam estarem evidentes. E que sinais de prontidão são esses, né? Pois bem, o bebê de 6 meses, para ele iniciar a introdução alimentar, ele precisa de controle cervical, né? Um dos primeiros requisitos, né? Esse bebê precisa manter essa cabeça alinhada ao corpo, né? Primeiro porque esse bebê, para a introdução alimentar, ele precisa estar na postura sentada, né? Então, não pode ser um bebê que está aqui sentado e a cabeça dele fica lá embaixo, ou a cabeça dele fica para trás. Não, esse bebê, ele precisa ter esse controle de cabeça. Essa cabeça precisa estar alinhada ao corpo, não é uma cabeça que fica balançando, né? Então, ele precisa desse controle cervical. Outra aquisição que o bebê precisa ter, é um bebê que ele precisa ter o controle de tronco, né? É um bebê que você já segura ele, tanto assim nessa postura, né? Nessa postura vertical, ele mantém, né? Aquele bebê que fica mole na sua mão, não fica mole no seu braço. Ou então um bebê que se sustenta, né? Na postura de esfinge, ele consegue manter, né? Então, é um bebê também que quando você coloca ele sentado, ele consegue permanecer nessa postura. Ele consegue manter o tronco dele reto, né? O tronco dele juntinho para poder a gente começar essa introdução alimentar. Outro sinal importante é que o reflexo de protusão, ele já diminuiu, né? Que reflexo é esse? É o reflexo que o bebê fica empurrando, né? Botando a língua o tempo todo para fora, né? Então, o que acontece? Por volta perto dos 6 meses, esse reflexo já é para estar diminuído. Justamente para quando você for ofertar um alimento para esse bebê, ele consiga ficar com esse alimento na boca, ele consiga fazer o movimento de mastigação e o movimento de deglutição. Então, aquele movimento de empurrar, de ficar com a língua o tempo todo para fora, ou então como se estivesse empurrando, ele já diminuiu e o bebê consegue aceitar esse alimento, certo? Outro sinal que a gente pode observar, que é um bebê que consegue trazer a mão à boca. Justamente porque esse bebê, quando você for ofertar, né? Hoje tem várias técnicas, tem aquela técnica BLW que muitos estão oferecendo agora para o bebê, né? Que são alguns alimentos para o bebê pegar, para ele levar à boca. Então, justamente quando esse bebê, ele já está desenvolvido essa coordenação olho-mão, né? E o bebê consegue levar a mão dele até o alimento e trazer certinho na direção da boca. Ele consegue fazer esse movimento, né? Ele consegue trazer, é o bebê que tem interesse pelo alimento. É que ele olha o alimento e ele consegue ir buscar, trazer a boca e começar a experimentar esse alimento. E como é que a gente percebe isso, que o meu bebê consegue trazer a boca? Por volta dos 3 meses, o bebê já traz a mão à linha média. E quando ele começa a observar essa mãozinha, ele também traz essa mão à boca, né? É onde ele começa, uma das primeiras coisas que o bebê começa a conhecer, que é a mão. E logo depois, o objeto, quando ele começa a pegar um brinquedinho que você oferece, ele traz a boca. Então, o alimento, ele também vai fazer isso. É um bebê que consegue trazer, pegar o alimento e trazer até a boca, né? O bebê precisa, né? Você precisa observar que esse bebê, ele já tem interesse, né, pelo alimento. Ele olha você comendo alguma coisa, então você mostra alguma coisa para ele, um alimento, e ele tem interesse nesse alimento. E um dos sinais muito importante é que esse bebê, ele já se mantém na postura sentado. É um bebê que você coloca ele sentado e ele já tem um mínimo de apoio, né? Por volta dos 6 meses, o bebê, ele tem um apoio anterior, né? Ele consegue se apoiar assim, né? Com a mão à frente. Então, é um bebê que você coloca ele sentadinho e ele consegue se manter nessa postura, ele consegue se apoiar,
né? Então, esses são um dos sinais que a gente pode observar e ver que o bebê está preparado para a introdução alimentar. Se o bebê ele não tem esses sinais de prontidão evidente, então quer dizer que ele não está preparado. Por quê, gente? Um bebê, quando ele consegue se manter na postura sentado, controle cervical, controle de tronco, isso nos faz entender que esse bebê, ele, além de ter todo esse comportamento desenvolvido, essa postura desenvolvida, também se desenvolveu ao longo desse período, né, que o bebê foi lá, explorou e conseguiu se manter nessa postura. Ele também foi desenvolvido toda a questão intestinal, gastrointestinal desse bebê, né? Então, quando o bebê consegue ficar sentado e consegue todas essas aquisições que eu falei, então quer dizer que o desenvolvimento gastrointestinal desse bebê está desenvolvido e preparado para receber o alimento, né? Para toda essa questão intestinal poder fazer todo o processamento que precisa, né? Então, por exemplo, esse bebê, se o bebê já tem toda essa questão desenvolvida, quando você for fazer a introdução alimentar, é um bebê que não vai se engasgar muito, né? É um bebê que não vai correr o risco de engasgo, vai ser um bebê que vai aceitar o alimento, né? E uma coisa muito importante, por que o bebê também precisa sentar, né? Jamais a gente pode alimentar um bebê na postura deitado. Não se pode alimentar um bebê na postura deitado. Isso a gente aumenta o risco de engasgo. E a gente pode fazer o teste. Você for comer qualquer coisa, vocês já tentaram comer alguma coisa deitado? É muito ruim, gente. É muito ruim, a gente não consegue. Há uma dificuldade até de engolir, né? De fazer esse movimento de engolir o alimento, né? Então, o bebê precisa. Lembrando que os bebês prematuros precisam ser feito, né? A correção da idade corrigida desse bebê. Por exemplo, o bebê ele pode ter 10 meses de idade cronológica, mas se ele não tem 6 meses de idade corrigida e não tem um sinal de prontidão, não se pode iniciar a introdução alimentar. Aí precisa ser verificado tudo, né, que pode contribuir com que o bebê não venha a ter o sinal de prontidão. Às vezes é um bebê que ficou muito tempo internado, mesmo não sendo um bebê prematuro, mas às vezes são bebês que pegam uma bronquiolite, passam tantos dias, mais de mês internado, às vezes é um bebê que foi entubado, ou então às vezes é um bebê que nesse período, né, que ficou internado, ele adquiriu, né, alguma alergia alimentar. Então, tudo isso tem que ser investigado, né, para saber se esse bebê tá pronto, né? Quando o bebê é prematuro, a gente tem que fazer toda essa análise direitinho de quanto tempo ficou, porque tudo isso pode contribuir, né, na introdução alimentar desse bebê. Então, é isso. Um bebê, ele tem 6 meses, beleza, mas também tem um sinal de prontidão, aí ok. Aí a gente pode iniciar, né, a introdução alimentar. Se não, a gente precisa rever, você pode ver uma avaliação, né? Lembrando que hoje em dia a gente não oferta mais alimento para o bebê passado no liquidificador e nem no crivo, não se faz mais isso, né? Porque aí a gente atrapalha todo o processo do bebê. Então a gente precisa que esse bebê, né, a gente venha ofertar, a gente pode ofertar amassado, né, no garfo, mas jamais passado no crivo e nem no liquidificador, certo? Obrigada, até o próximo vídeo.